Como teólogo de formação e mestre em ciências da religião, eu gostaria de dar uma contribuição um pouco mais voltada para esse lado. Vocês terão especialistas em campos que são muito mais competentes do que eu, e eu deixo para eles falarem. Não é? Qual é o ponto que eu gostaria de destacar, né, neste sentido, se nós pensássemos assim? Quando nós fomos discutindo sobre isso, aquela experiência pessoal, me permitam ir costurando um pouco da minha biografia com essa trajetória da guerra cultural e como isso foi ocorrendo com a minha vida e na minha própria atuação, tá bom? Então, à medida que eu cresci, eu percebi que aquele valor e o valor da esperança que a fé cristã trouxe para a minha própria vida seria a grande pedra preciosa que eu teria para compartilhar para outras pessoas. Esta foi a minha motivação para iniciar a minha carreira religiosa, dentro do segmento protestante conservador. Nesse meio, àquela altura, algumas décadas atrás, e não tem muito tempo, até uma década atrás, nós ouvíamos falar muito no meio católico romano sobre a teologia da libertação. O meio protestante produziu uma espécie de equivalente que foi a teologia da missão integral. E eu me lembro de eu mesmo ter estudado sobre isso e ter lido muitas coisas a respeito, mas não fazia muitas conexões, porque ela parecia, no primeiro momento, demonstrava uma preocupação com a integralidade do ser humano, mas descontextualizada da sua origem, do seu contexto europeu em que ela nasce, cai aqui na América Latina com um apelo muito forte, porque nós somos um segmento do mundo onde há uma das grandes disparidades socioeconômicas, portanto, um apelo em qualquer coisa nessa área vai ter uma adesão muito forte. E eu vou me ater um pouco mais a uma crítica, mais ao meu segmento, né, do que a um outro. O que a teologia da missão integral basicamente encontrou ou se desenvolveu com uma peculiaridade própria aqui no Brasil e na América Latina? Ela nasce no segundo quartil do século XX como um movimento de reflexão do impacto e da influência que o cristianismo poderia dar às sociedades como um todo, pensando na grande diversidade, inclusive diferenciação e necessidades que a população humana tem pelo mundo afora. Um teólogo extremamente respeitado e conceituado, John Stott, falecido há pouco tempo da Igreja da Inglaterra, um anglicano clássico, foi um idealizador e uma frase ficou clássica daquilo que ele dizia: o evangelho todo para o homem todo. Se pensando, nós não temos como pensar numa mensagem cristã sem entender quem é aquela pessoa para a qual a gente está falando. Qual é a sua realidade, quais são suas lutas, quais são suas dores, quais são suas necessidades. Esta questão é que produziu uma reflexão dizendo, nós como, e basicamente você tinha os países desenvolvidos, né, os países europeus ou no continente americano aqui como sendo aqueles que capitaneavam essa reflexão e até a prática missionária pelo mundo afora, eles foram chamados a pensar a realidade das pessoas e dizer qual é a resposta que o evangelho pode dar ao homem em todas as suas necessidades. No entanto, quando chega aqui no Brasil, ela sofre uma pequena mutação. E aquilo que era uma chamada, uma reflexão de toda a necessidade humana para refletir como que o cristianismo responde a tudo que o homem é, passou a ser uma proposta ferramentalizada por pessoas que passaram a beber ideologicamente de outras fontes, que não somente a própria tradição cristã. Estas coisas só ficaram claras, aí eu costumo dizer para aqueles que são próximos, que um efeito colateral da crise que a gente está vivendo até agora, positivo, um dele, foi que descortinou. Né? Ocorreu pela primeira vez, eu creio que vocês todos aqui haverão de ver, a oportunidade e a coragem de publicamente o brasileiro dizer, eu questiono o pensamento da esquerda, eu tenho uma alternativa para ver. Eu não me lembro disso, isso era praticamente tido como mal, né? Assim, a pessoa é alguém que não se preocupa com os pobres, que não tem uma visão com aquela outra pessoa que é necessitada, ou coisa desse tipo. Ao ter aquela crise, e àquela altura eu estava com a minha família, vivendo num pobre e pequeno país do leste europeu, a Albânia, que foi, há 40 anos atrás, o equivalente ao que a Coreia do Norte é hoje. A nação mais fechada do mundo, totalmente dominada pelo comunismo.
Por isso que eu estou falando, me permitem costurar um pouco da minha biografia com essa trajetória aqui, porque ela tem tudo a ver. Isso era um dos ideais que eu tive desde cedo, é que aquilo que a minha mente acredita, o meu corpo deve ir atrás. Tá? Ou seja, aquilo que nós acreditamos enquanto proposta, ela tem que estar coerente com aquilo que a gente constrói enquanto vida dentro de projeto. Por acreditar que o Evangelho teria uma força, e a mensagem cristã, a força maior para produzir transformação na vida de pessoas e, consequentemente, numa sociedade, foi que, juntamente com a minha família, nós acabamos por encarar um projeto de dizer o que é que nós podemos fazer com isso para um contexto em que esteve tão carente disso durante tanto tempo. Porque o regime socialista lá da Albânia não respeitou nenhum tipo de credo. O Enver Hoxha, que era o ditador, foi aquele que perseguiu muçulmanos, católicos e acabou com os protestantes, que era pequeno, não havia nenhum mais depois do período que ele esteve lá. Quando o país se abriu, os albaneses se deram conta que eles eram a nação praticamente a mais atrasada de todo o continente europeu. Parecia até que estava apenas acidentalmente dentro da região geográfica chamada Europa, mas não tinha nada de tecnologia, não tinha desenvolvimento, não tinha oportunidades, e uma porção significativa da população saiu. É uma dúvida pontual, só para não interromper essa linha de raciocínio. Você sabe me dizer se a Albânia adotou o socialismo stalinista soviético ou o maoísta chinês? A Albânia acabou adotando um socialismo próprio, peculiar. A compreensão do ditador Enver Hoxha é que tanto o stalinista havia abandonado a pureza dos ideais, quanto o chinês também posteriormente. Então ele mantém inicialmente um contato com Moscou e com Pequim, rompe primeiro com Moscou e depois rompe com Pequim, porque achava que eles ficaram muito liberais. E por isso que ele se isola completamente. E de fato o isolamento chegou a tal ponto, para vocês terem ideia, que quando o país se abre, as pessoas não sabiam o que era papel higiênico dentro da Albânia. O biscoito recheado era servido como se fosse uma sobremesa requintada, que você entregava para alguém aqui, e algumas pessoas não conheciam alguns outros produtos. Quando nós chegamos lá, que foi um período um pouco mais recente, nós presenciamos em 2 anos que vivemos na Albânia uma mudança muito intensa na sociedade. Dá para você ver aquela inquietação pulsando no coração do povo albanês, e é o seguinte: nós perdemos muito tempo e nós queremos acertar agora. Mas, por outro lado, houve um antagonismo muito grande com o controle absoluto que as sociedades socialistas impunham sobre os seus cidadãos, especialmente na Albânia tinha. Houve um período de rebelião absurda, quando cai, assim, agora eu não vou obedecer mais nada, eu vou fazer o que eu quiser, e a pessoa chegava, ao invés de jogar o lixo na caçamba de lixo lá, chegava ao lado e jogava do lado de fora. Por que você está fazendo isso? Já passei muito tempo obedecendo outras pessoas, agora eu faço o que eu quiser, eu quero jogar aqui. E eles têm experimentado um período muito desafiador, que é tentar saber o que é viver com essa liberdade sem se tornar autofágico, a própria sociedade se destruir. Estão encontrando o seu caminho, num processo que não é lento, tem sido rápido. A gente experimenta mudança de lei constantemente, mudanças estruturais, mas enfim, eles estão trilhando o seu caminho.